pessoal, estamos começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. E no programa dessa semana a gente vai falar sobre uma doença que está pegando muita gente, é a gripe. E para falar sobre esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas, eu convidei o Dr. Ernesto Hoffman, ele que é médico de família e comunidade do San Saúde e também é docente aqui da Medicina Unifev. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Então vamos lá, né, doutor? A gripe, como a gente tem acompanhado nos noticiários, né, tá elevando, né? Tá tendo um alto nível de pessoas contagiadas por essa doença. Conta pra gente, então, o que é a gripe? Perfeito. A gripe ela é uma doença viral, né? Ela é transmitida classicamente através do vírus influenza e ela começa realmente nessa época do ano a ficar mais prevalente justamente por causa do período mais frio. Como a transmissão ela se dá através das gotículas, né, de saliva, né, da umidade que sai da nossa via respiratória, normalmente nesse período mais frio, que a gente fica mais tempo em períodos fechados com outras pessoas, a gente acaba pegando mais essa doença. E quais são os principais sintomas da gripe, doutor? Então, a gripe, né, ela vai ter aqueles sintomas que a gente já ficou muito apregoado até na mídia, né, os clássicos sintomas gripais, né? Então, dor no corpo, febre, dor de cabeça, normalmente acompanha também coriza, tosse, e esses sintomas eles podem acabar evoluindo, né, para uma infecção pulmonar. Então essa tosse ela pode acabar se agravando, né, e em alguns casos mais sérios, levando até uma dessaturação, né, a pessoa ter dificuldade de respirar. Doutor, e qual que é a principal diferença entre a gripe e um resfriado comum? Essa pergunta é uma pergunta muito legal, né, porque no cunho popular as pessoas falam assim, eu tô gripado, né? Ou então, quando está com sintomas mais relevantes, fala assim, eu tô com uma gripe forte, né? Isso. Mas normalmente isso que a gente fala assim, estou gripado, normalmente são os sintomas de resfriado, certo? O resfriado é uma infecção bem mais simples, digamos assim, bem menos grave. Então, o resfriado, normalmente a gente vai ter também, né, um pouco de tosse, congestão nasal, né, coriza, mas usualmente, né, a gente até brinca, são sintomas que vão ficar daqui para cima. A gente não vai ter assim tanto sintoma corporal como dores no corpo, certo? Mal-estar generalizado. Isso aí normalmente um quadro de resfriado comum, as pessoas não vão sentir. E a gripe aí sim, que é uma doença bem mais séria, que normalmente a pessoa já fica mais consumida. Então vai ter bastante dor no corpo, normalmente uma febre alta, certo? E assim um sintoma de mal-estar generalizado. Então, para além desses sintomas respiratórios que o resfriado comum tem, a gripe tem esse quadro de o corpo inteiro da pessoa se sente mais prejudicado. E quais são os sinais de alerta para a pessoa ir em busca de um médico, de um especialista, doutor? Perfeito. Então, é importante a gente sinalizar, né, que a gripe ela pode evoluir para casos mais graves, como a gente comentou aqui anteriormente, né, vindo a poder acometer o pulmão, né? Então, eventualmente, a pessoa pode começar a evoluir com uma falta de ar importante, né? Então, coisas que normalmente a pessoa faz e não sente falta de ar, como caminhar né, dentro do mesmo cômodo, já pode deixar essa pessoa cansada, já é um sinal de alerta. Uma outra situação é uma febre persistente, né? Então, muitas vezes a gente tem um quadro febril, a gente toma um analgésico antitérmico e essa febre cede. Normalmente, nos quadros mais leves, ela cede em poucos dias, né? Digamos ali 5 dias. Então, a persistência do quadro de febre é um outro sinal de alarme. E outras são sintomas assim sistêmicos. Então, a pessoa está tentando ficar em pé, começa a ficar tonta, começa a ficar fraca, só se sente melhor sentada ou deitada. Então, isso é um sinal grave, né? Que pode significar uma dessaturação. O que significa? Que o oxigênio já não está conseguindo fazer as trocas necessárias dentro do seu corpo e ele está caindo, né? Então, eventualmente, as pessoas que tenham em casa um oxímetro ou que vão num serviço de saúde vão poder medir a saturação de oxigênio e observar que ela vai estar mais baixa, né? Então, muitas vezes, esses são sinais que inspiram cuidados. Doutor, e a gente sabe que existem certos grupos de pessoas que são mais suscetíveis
a gripe e a agravamento da gripe, né? Seriam eles os que têm asma, bronquite, né? Como é que funciona para essas pessoas que já têm essa doença crônica respiratória, a gripe? Perfeito. Então, tem alguns grupos que realmente a gente tem que prestar muita atenção, né? Eu gostaria de falar assim, um pouquinho primeiro mais sobre os idosos, certo? Vamos lá. Que é a faixa etária que realmente está mais sob risco, né? Então, os idosos eles têm uma chance muito maior de internação e de mortalidade pela gripe, né? Então, uma doença comum e que pode vir a levar eles até a falecer. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa faixa etária. Outra faixa etária importante são as crianças pequenas, certo? Então, crianças abaixo de 5 anos e, pior ainda, em crianças abaixo de 2 anos de idade, elas se configuram como pessoas de risco, né? Fora isso, pessoas que têm comorbidades, outras doenças, né? Então, pessoas que têm uma imunossupressão, nem pode acontecer no HIV, em tratamentos para algumas doenças que tomem remédios que causem imunossupressão, como alguns quimioterápicos, né? Um diabetes mal controlado, vale a pena a gente falar muito nisso, né? Porque tem gente que acha que diabetes não causa, né? Sim. Diminuição da imunidade, mas causa. E aí entram também as doenças respiratórias. Então, quem tem um quadro de base, como uma asma, né? Ou como uma DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, são pessoas que elas estão mais suscetíveis, né? A poderem ter um agravamento, porque elas já têm um quadro respiratório de base, que se pegarem a gripe pode complicar. E quais os principais meios de se prevenir, doutor? Isso a gente fala para criança, para adulto, para idoso. Uhum. Então, nós estamos entrando agora, né, no período de vacinação, né? Então, é muito importante as pessoas aderirem. Se vacinarem, né? Com certeza, tá? Porque isso está comprovadamente, as vacinas, elas ajudam mesmo a terem ou quadros mais brandos, ou mesmo até evitar da gente ter os sintomas clássicos gripais, né? Então, essa é a principal medida. Outras são medidas higiênicas, né? Então, aqueles bons hábitos de espirrar sempre cobrindo o nariz, evitar de tossir, né? Sem estar cobrindo a boca. É de bom tom, eventualmente, se você for em algum lugar público e sabe que está tendo sintomas respiratórios, poder usar uma máscara, né? E sempre lavar muito as mãos, certo? Seja com água e sabão, seja com álcool gel. É muito importante a higienização das mãos, porque a gente aperta a mão das pessoas, cumprimenta os demais na rua, assina documentos, pega em papéis. Então, as mãos ajudam muito a transmitir essas doenças. E por falar em vacina, né, doutor? Fala pra gente hoje para quem está aberta a vacinação. Então, né, os grupos prioritários são sempre os primeiros a serem vacinados. Sim. Né? Então, as crianças pequenas, os idosos, pessoas com comorbidades, são os primeiros a serem vacinados. Depois disso, começa a ter a liberação para a população em geral. Eu esqueci de falar, mas também as gestantes, né? As gestantes também estão podendo ser imunizadas primeiro, né? E a vacina da gripe, ela pode causar a gripe? Essa é uma pergunta que vive chegando aqui pra gente. Um mito aí que a galera gosta de insistir, né, doutor? Uhum. Tem algumas conversas que são, inclusive, até engraçadas, né? A gente vê também a população comentando muito que a vacina da gripe é para matar os idosos, para não ter mais que pagar o INSS. Oh, meu Deus. Tem algumas histórias engraçadas. Então, na verdade, a vacina da gripe ela não tem o potencial de causar a gripe. Por que isso? Na verdade, a gente não está tratando mais com um vírus vivo, né? Então, dentro da vacina, né, tem um material viral, mas esse material viral ele não está ativo, certo? Então, a gente chama ele de vírus inativado. Então, o que pode acontecer? Algumas pessoas vão tomar essa vacina e a própria reação da imunidade corporal pode dar alguns sintomas que algumas pessoas vão confundir como sendo a própria gripe. Então, a gente pode ter um pouquinho de febre, que isso sinaliza que a imunidade está funcionando. A gente pode ter um pouquinho de mialgia, que também é um outro sinal, né? Dor muscular, né? Que é um sinal de que a imunidade está funcionando. E dor local, onde tomou a injeção, né? Mas então, isso não é a gripe propriamente dito. Isso aí é uma sinalização de que a sua imunidade está funcionando. Outra questão que pode vir a acontecer é a pessoa já ter tido contato com algum vírus antes, né? E aí a gente sabe que a gente tem uma fase de latência nas doenças. Você já está com o vírus, mas ainda não está sentindo muita coisa.
E aí tomou a injeção, né? E aí, por uma coincidência, né, doutor? Exatamente, começou a ter os sintomas gripais junto, né? Mas essa possibilidade não está prevista, né? Da vacina causar a doença. E ainda aproveitando o tema vacina, essa vacina de agora, a gente sabe que a gripe existem vários vírus, né? Ela está protegendo para quais tipos? E explica para a gente as principais diferenças entre essas que estão sendo aplicadas agora. Perfeito. Então, o que acontece? Toda vacina de gripe, ela acaba tendo uma durabilidade aí de aproximadamente uns 11 meses, 9, 11 meses dentro do corpo. Então, por isso a necessidade de vacinação anual, perfeito. E aí a vacinação é sempre um pouquinho antes do período mais frio do ano, né? Então é justamente agora que a gente começa a vacinar. Uma outra situação que necessita, que gera essa necessidade de a gente ser vacinado todos os anos, é que os vírus, eles mutam. E aí o que acontece? Existem normalmente subtipos que estão mais prevalentes. Os subtipos que estão mais prevalentes no ano anterior, certo? Normalmente é os que vão estar na vacina que nós estamos tomando agora, certo? Então, o vírus influenza, que é o vírus da gripe, ele se divide em dois grandes grupos, o A e B, e aí tem vários subtipos entre eles. Então, hoje, a vacina que nós estamos recebendo aqui no Brasil, ela vai ter do subtipo, né, do grupo A, o H1N1, né, que a gente sabe que é um subtipo de bastante gravidade, seriedade, o H3N2, e mais uma variante do subtipo B. Então, são esses três vírus que estão compondo a vacina agora. Então, pessoal de casa, vocês estão prestando atenção, né? Uma única vacina protege você até 3 vírus, né, doutor? 3 tipos de vírus diferentes, perfeito. Pessoal, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem, mas não sai daí não que a gente já volta. O Viver Bem está de volta aqui na tela da TV Unifev. No programa dessa semana, a gente está falando sobre a gripe. O nosso convidado é o Dr. Ernesto Hoffman. Ele que é médico do SanSaúde e também docente aqui do curso de Medicina da Unifev. Doutor, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. E vamos continuar então. A gente terminou o bloco anterior falando sobre vacinação. E uma outra dúvida que surgiu também no pessoal de casa, e eles mandaram um recadinho aqui pra gente, é quanto tempo após a vacinação o organismo leva para estar protegido? Certo. Normalmente, as vacinas elas têm uma ação relativamente rápida, né? Então, é importante a gente até falar que a gente não deve vacinar estando com sintomas, né? Isso é importante. Mas depois de ter tomado a vacina, em torno ali de uns 3 dias, a gente já começa a ter a imunidade e consegue estar mais protegido. E a gente sabe que a vacina, ela não protege só o que é vacinado, mas ela ajuda também a proteger a comunidade, né, doutor? Explica pra gente como é que funciona isso. Certo. Bom, o que acontece? Toda vez que a gente está vacinado e tem a possibilidade de ter quadros mais brandos, né, significa que se a gente pegar a gripe, nós vamos ter menos dias de sintomas, né, ou eventualmente até nem ter esses sintomas. Então, como a gente comentou até anteriormente, a dispersão, a transmissão dessa doença, ela se dá através de gotículas que vão ficar pelo ar ou em locais onde a gente vai encostar com as mãos, né? Então, se a gente estiver tossindo menos, produzindo menos, né, secreção nasal, a gente vai estar dispersando menos essas gotículas. Então, com isso, a gente vai, com as pessoas estando imunizadas, a gente vai fazendo um efeito cascata que evita da gente transmitir tanto essa doença, né? E isso também impacta nos atendimentos da saúde, né, doutor? Menos atendimentos nos pronto-socorros, nas unidades de saúde, né? Internações, quando os casos são mais graves. Isso diminui, né? Sim, com certeza. Então, uma vez que a gente tem casos menos graves, né? Então, um caso de gripe mais leve, né? As pessoas animam até de cuidar em casa, né? Com aquelas medidas que a avó ensina, né? O chazinho, né? Deitar na cama, descansar um pouco mais. Agora, quando os casos começam a ser mais graves e as pessoas começam a procurar mais os serviços de saúde, né? E está todo mundo, né, numa época do ano mais propícia para ter essa doença, acontece essa chance de ter superlotação dos serviços, né?
E aí, quando uma única doença acaba demandando mais do serviço, todo aquele resto que a gente tem que cuidar da população, né, atender os hipertensos, os diabéticos, as gestantes, começa a comprometer a qualidade desse cuidado também, né? Então é importante entender que todo mundo, né, tem um papel na participação disso, de evitar a transmissão dessa doença, né? E além da vacina da gripe, a gente também tem disponível a vacina da Covid, né? Essa pessoa que vai procurar o posto de saúde, ela pode tomar as duas vacinas no mesmo dia ou não é indicado? Pode tomar, tá? Não tem nenhuma contraindicação formal entre tomar uma e a outra, certo? E qual a principal diferença entre a gripe e a Covid? Então, a gente considera as duas doenças como síndromes gripais, né? Basicamente, o que difere são os agentes etiológicos, né? E as possibilidades de complicações que podem ocorrer depois, né? Então, lembrando que a gripe, né, é causada pelo vírus influenza, né? E o Covid-19, né, é causado pelo vírus SARS-CoV-2, né? Então, que é o coronavírus. Então, são dois agentes etiológicos diferentes, mas que o quadro de apresentação, o quadro clínico, em especial o quadro clínico inicial, é muito difícil da gente diferenciar um do outro, né? Então, inclusive, em alguns lugares, né, existe a possibilidade de se testar, né, através do SWAB, as duas doenças para a gente poder ter alguma pista do que está se tratando, né? E até quantos dias após os primeiros sintomas, doutor, vocês costumam pedir os exames? Como é que funciona isso? Normalmente o SWAB, para a gente conseguir pegar material suficiente e detectar a presença do vírus, é a partir do terceiro dia de sintomas e não passando do sétimo, tá? Certo. E a gripe, a gente sabe que é uma doença comum, né, doutor? A gente vê todo ano nas crianças, nos idosos, principalmente, né? Como que a gente faz, doutor, para proteger, por exemplo, eu tenho um filho, ele está doente, tá com gripe, eu mando ele para a escola, como é que funciona isso? Ele vai para a escola, é melhor ele ficar em casa, se eu tiver condições, se eu não tiver, como que essa mãe pode fazer? Ah, perfeito. Eu acho que essa pergunta é bastante pertinente, né? Então, em especial com as crianças, né? Que o cuidado normalmente deles é mais pobre, né? Eles abraçam os amiguinhos, Sim, é tudo. impossível, né? É muito difícil, né? Eu acho que é de bom tom as famílias manter eles em casa, né? Em especial quando eles estão mais secretivos, enquanto está saindo muita secreção pelo nariz, enquanto estão tossindo muito, né? Quando está tendo muito lacrimejamento ocular, né? Então, tudo isso ajuda muito a transmissão. Então, nesses casos, é de bom tom que a criança fique em casa, porque uma criança dessas, né, chegando no ambiente escolar, tem a possibilidade de transmitir isso para várias outras crianças, para os professores, né? Então, o ideal é que se cessem esses sintomas, né, mais proeminentes aí, né, que a criança já não esteja tão, como fala no popular, carregada, né, Sim. para que ela possa estar de novo frequentando o meio escolar, né. Então, assim, se é inevitável a criança ter que ir por questões pessoais da mãe, né, então a gente pede que possa ter pelo menos um kitzinho de higiene, que possa, de repente, essa criança ir novamente com máscara para a escola, ter um alquinho gel, né, ou uma toalhinha de uso pessoal só dela, né, para lavar as mãos na escola e não ter contato com as outras crianças, né? Mas o ideal mesmo é que essa criança pudesse ter alguns Ficar em dias casa. de atestado e ficar em casa. Perfeito. Doutor, e também algumas perguntas que chegaram para a gente precisa ver se é fato ou se é verdade. Se é fato ou se é mentira. Andar descalço, sair pela chuva, isso causa gripe, doutor? Explica ao pessoal de casa o que é fato e o que não é. Perfeito. Então, nós estamos falando de uma doença que ela é transmitida por um vírus, né? Então, para a gente ficar doente, para a gente ficar gripado, a gente precisa ter o contato com esse vírus. Precisa ter o contato com o vírus, né? Então, está muito, né, no imaginário popular essa coisa de não andar descalço, não tomar chuva, né? Não beber água gelada, né? Exato. Mas o que acontece usualmente é que se a pessoa já teve o contato com o vírus, certo? E já está naquele período, né, de passar a fase prodrômica para ela começar a ter os sintomas,
Aí tomar uma água gelada, estando gripado, vai dar mais dor de garganta, né? Então todas essas situações acabam meio que tendo, se apresentando, né, na vida das pessoas, mas não tem a possibilidade de transmitir por si só esses hábitos, né, ou essas situações. Doutor, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. E para encerrar, queria que o senhor deixasse um recado para o pessoal de casa em relação a que momento procurar o médico e vamos reforçar aí a importância da vacinação. Perfeito. Então eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E, pessoal, vamos aproveitar, né, a campanha de vacinação que estamos tendo aí, né? A gente tem essa vacina que ela está coberta pelo SUS, nós temos possibilidades de recebê-la, né? E a gripe, apesar de ser uma doença muito comum, ela não é brinquedo. Então, pessoas podem vir a falecer realmente, né? Evoluir mal, internar no hospital por causa dessa doença. E cabe a gente falar também que em pessoas que têm comorbidades e pessoas mais idosas, né? Estar gripado favorece algumas situações, como, por exemplo, derrames, né? Doenças cardiovasculares, né? Se instalarem. Então, ela não previne só a gripe em si e as consequências, né, mais diretas da gripe, mas até outras doenças associadas. Então, pense aí, né, com carinho na possibilidade de estar se vacinando, né? E sobre procurar os sintomas, né? Lembrar que os quadros que ficam muito arrastados, né? Estão aí passando de 7 dias e não melhoram, uma febre que persiste, uma falta de ar que começa a ficar estranha, né? Você começa a ter uma falta de ar para coisas que normalmente você não tem, né? Ou então essa instabilidade, né? Você vai ficar em pé, não consegue ficar em pé, se sente fraco, né? Ou então ainda alguém que tem acesso a um oxímetro, colocar o oxímetro na mão e notar que a saturação está caindo, né? Então abaixo de 92, né? 92 para baixo já é uma situação bastante perigosa. Então acho que esse é o principal recado, né? Vamos pensar aí com carinho em nos vacinarmos e evitarmos de termos assim muitos casos, né? Nesse inverno que se aproxima aí. É isso, doutor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não. Na semana que vem a gente está de volta. Beijos e saúde!